Essa foi a menor prova de resistência que o BBB já teve. Não sei se de toda a história do BBB, mas foi certamente a menor prova de resistência no tempo total. A prova começou, era um pouquinho antes de meia-noite e terminou por volta de 5 horas da manhã. Foram 5 horas de resistência, 5 horas se segurando naquele fio altamente desconfortável. Sim, porque aquela prova foi altamente desconfortável para quem estava achando que não. Aquela prova foi altamente desconfortável como um todo. Não sei vocês, né, mas essa prova ficou muito, mas muito ruim. Vocês prestando atenção, eles segurando naquilo. Foi uma prova que foi pensada, obviamente, para não durar muito tempo, porque tem muita gente que achou que essa prova ia permanecer a noite toda e não foi a noite toda. Essa prova durou muito pouco, essa prova teve muito pouco tempo de duração. Foi pensada para ser, de fato, uma prova bem pequena, foi pensada para ser uma prova que durasse o menor tempo possível. Por que essa prova foi pensada para durar o menor tempo possível? Porque, de fato, essa prova era uma prova para testar mais os limites deles ali do que uma prova que fosse durar a noite toda, que tivesse acontecendo até agora. Até porque você ficaria extremamente desconfortável de segurar, de ficar se segurando naquele fio ali, naquela costa. Algo extremamente desconfortável. Então, essa foi a prova de ontem. E a gente sabe, obviamente, que agora temos aí um impasse a ser resolvido. Quem é que vai ser o líder? Isabelle ou a Bia? Porque as duas, aparentemente, não estão querendo abrir mão da liderança. A Isabelle conversou com o Davi hoje à tarde e disse que ela não ia abrir mão da liderança, que ela ia lutar pela liderança sim. Só que o Davi e o Matheus ontem não, né? Hoje de manhã cedo, já estavam fazendo altos planos para a liderança com a Bia. Para eles seria melhor o jogo, porque seria aquela coisa previsível. Esse impasse que vai ser interessante da gente ver. Pro jogo, obviamente, a gente sabe que seria muito mais interessante a menina ser líder, a Isabelle ser a líder. Porque assim ela acaba sendo obrigada a se posicionar. Ela acaba sendo obrigada a tomar uma atitude que ela própria não quer tomar. Ela não quer se comprometer, só que agora ela vai ter que se comprometer. Mas, supondo que a Bia pegue a liderança, porque afinal é o mais provável de acontecer, ainda assim a Isabelle vai ter que se posicionar, porque, querendo ou não, e vamos ter que lembrar para vocês como é que vai ser a dinâmica da semana, quem ganhou a liderança já vai ter que fazer a escolha da mira hoje à noite. Eles ainda não se ligaram nisso, mas vão ter que dar a mira hoje à noite. E amanhã, no sábado, a gente vai ter o perde-ganha, que vocês sabem que é aquele jogo de bolinhas lá. Vai ter o poder coringa, que é o poder da palavra, que vale uma indicação ao paredão. Inclusive, eles já sacaram que o poder coringa pode ser uma indicação ao paredão. E vai ter a prova do anjo, que é um anjo autoimune, mais uma imunidade. E aí, no domingo, a gente vai ter a formação do paredão triplo, com o anjo imunizando uma pessoa, o líder vai emparedar um, a dupla do líder vai emparedar outro, ou seja, se a Bia for líder, ela vai emparedar a Fernanda. Se a Isabelle continuar aí no segundo lugar, ela vai ter que emparedar mais alguém ali e o poder coringa vai emparedar mais outra pessoa, para só aí a casa poder votar. E aí vai ter o bate-volta, excluindo aí o indicado pelo líder e a eliminação na terça-feira. A gente precisa dar uma lembrada nessa dinâmica, até para vocês entenderem como é que a coisa vai funcionar, até para vocês entenderem para onde é que essa coisa tá indo, né? Então, lá no BBB, as coisas já foram assim.
durante a madrugada. A prova não durou muito tempo, a prova foi umas 4 horas. Eu falei para vocês, inclusive, que o problema da prova envolvia aquela regrinha que não podia ficar segurando como o menino ficou se segurando. Inclusive, eles reclamaram bastante. Os gordinhos da prova, o Michel, o Buda, o Bila, reclamaram bastante dessa prova, reclamaram bastante da maneira como essa prova foi executada, reclamaram bastante que essa prova não foi pensada para eles, que essa prova era para eles se lascarem mesmo, e foi o que aconteceu. O Bila estava conversando com o Buda logo depois, ele pediu desculpas porque ele não conseguiu continuar na prova e disse pro Buda que ele tentou, só que essa prova pegou fundo nele na questão da obesidade, a questão do peso. E o Buda falou algo semelhante, o Buda falou que ele não ia aguentar, porque aquele cano, aquele cabo de aço, estava puxando muito o peito deles para trás, eles não estavam se sentindo bem. E essa prova, pro Bila, pro Buda, pro Michel, pra Raquel, pro Rodriguinho e até mesmo pra Leide, foram uma das provas mais complicadas. Os 5 primeiros por causa do peso, eles são gordos. Pessoas gordas não iam aguentar isso. E a prova, a cada hora que passava, eles folgavam mais o cabo de aço. Ou seja, a pessoa que estava presa ao cabo de aço, ela era puxada para baixo com o outro que ficava abraçado nela. 2 pessoas gordas não iam conseguir fazer aquela prova. Uma pessoa gorda e uma pessoa magra não iam conseguir fazer aquela prova. Eles tinham que realmente estar numa estratégia, numa sincronia muito boa para conseguirem avançar naquela prova. Aí o Bila pediu desculpas por isso, o Buda disse que tava tudo bem, que era assim mesmo, que ele entendia que essa prova era desse jeito, que essa prova era pra fuder com eles mesmos, que eles não teriam chance. E aí eles estavam falando quem é que teria chance de vencer essa prova. Eles apontavam que as meninas tinham mais chance, apontavam que a Pitel, que a Fernanda estavam bem nessa prova, apontavam que a Isabelle e a Bia também estavam bem. Só que aí o Bila, ele disse que para ele, provavelmente quem venceria essa prova seria o Davi e o Matheus, porque os dois estavam muito bem, os dois estavam numa boa sincronia também. E aí o Buda disse que estava torcendo por eles, até que o Bila fez ele pensar, bom, você tá torcendo para a pessoa que vai te colocar no paredão. Certamente, se o Davi ou o Matheus ganharem, você vai estar direto no paredão. Mas na verdade não seria isso, né? A gente nem sabe quem seria. E aí pouco depois foi a desistência do Rodriguinho com a menina, com a Leide. E aí a Leide tava falando que o problema dessa prova era justamente quando eles folgavam a corda de aço. E ali o corpo ficava mais complicado, mais inclinado. Era muito difícil de fazer. E que só quem estava mais confortável nessa prova era justamente quem estava sendo puxado pelo cabo de aço. Porque de resto, para eles que estavam abraçando, era pior. Ela relatou que ela viu as meninas, a Beatriz e a Isabelle bem, que ela viu a Pitel e a Fernanda bem, e ela apostou que os meninos também fossem capazes de vencer essa prova. E aí o Rodriguinho falou que se não fosse por causa da Leide, porque a Leide estava já com muita dor na perna, ele teria ficado até de manhã. Para, né, Rodriguinho? Era óbvio que você não ia ficar até de manhã nessa prova. Você nunca quis ficar até de manhã numa prova dessas. Você nunca queria estar, inclusive, numa prova dessas, né? Para, né, Rodriguinho? Você acha que você engana quem quando você fala esse discurso? Eu acho que só você mesmo que se engana. Aí eles mesmos estavam conversando sobre essa prova, começando a discutir quem seria o provável líder depois dessa prova toda. Eles apostaram que a prova ficaria com uma dupla das meninas. Provavelmente, no caso do Rodriguinho, ele estava apostando que essa prova poderia ficar entre a Pitel e a Fernanda, ou entre a Isabelle e a Beatriz, e de fato acabou ficando entre elas. Aí o Buda estava falando que os gnomos são o maior grupo da casa,
disse que os gnomos têm 7 pessoas. Aí o Rodriguinho disse que eles não estavam jogando juntos, que ele não estava fazendo isso, que não era desse jeito, que ele tinha que ver e tal. Aí o Buda falou, não, é a Cunhã, a gente tá falando da Cunhã. No começo o Rodriguinho tava pensando que o Buda tava falando que o 7º componente desse grupo era o Davi. Só que o Coisa disse que não, que era a Cunhã, que era a Isabelle, porque a Isabelle tava junto lá com a Raquel, com o pessoal do Puxadinho. Aí depois ele mesmo acaba caindo na risada e entendendo lá o que é que o Buda tava querendo dizer com isso. De fato, a Isabelle, ela é muito mais puxada pro lado do Rodriguinho. Ela é muito mais puxada pro lado do Rodriguinho, não, desculpa, pro lado do Puxadinho. Ela vai muito mais pra esse lado do que pro lado lá do Davi. Ela meio que não gosta das meninas lá das fadas. Ela meio que prefere ficar do lado do Puxadinho. E eu acho que ela vai por esse caminho se ela for líder. Ela vai privilegiar os puxadinhos. Ela vai privilegiar todo aquele povo. E eu falei pra vocês que durante a prova, o Davi estava segurando o cabo de aço. Isso era uma infração à regra que não podia. Demorou, viu? Demorou, mas a produção atentou e disse pra eles que não podia ficar segurando no cabo de aço. Disseram que se o Davi não soltasse a mão ali, ia ser eliminado da prova. Também disseram para as meninas que elas não podiam se apoiar nas cintas que prendia o cartão ao corpo delas. Elas tinham que se apoiar única e exclusivamente no corpo de uma e de outro. Só isso aí que ele deixou bastante claro. E aí, como eu falei para vocês, por causa dessa estratégia que o Davi tomou junto com o Matheus, uma estratégia equivocada, eles acabaram sendo eliminados por um erro justamente disso. Enquanto o Davi e o Matheus se posicionavam ali na prova, estavam se arrumando, o que foi que aconteceu? O Davi acabou pisando do lado errado ali e os dois acabaram caindo. O Davi no começo não acreditou que ele tinha caído na prova, ele não acreditou que ele tinha acabado de ser eliminado, mas aí depois ele entendeu que já tinha sido eliminado, os dummies tiraram eles de lá e a prova ficou mesmo entre a menina, a Beatriz e a Isabelle, e entre a Pitel e a Fernanda. E enquanto a prova rolava lá, o Bila estava conversando com a Plantana, estava conversando com todo mundo sobre o paredão. E aí ele estava falando que ele tem certeza que ele vai pro paredão, que ele tem certeza que ele vai cair no paredão, seja pela indicação do líder, dependendo de quem ganhasse. Aí ele tava mesmo falando, se fosse a Fernanda, ele sabe que ele ia pro paredão direto. Se fosse a Pitel, ele também sabe que ia pro paredão direto. E aí ele tava falando que a Giovana tava numa situação mais confortável do paredão. E ela tava reclamando que ela não tava gostando dessa pressão que ele tava fazendo também em cima dela, porque ela tava também jogando com o Rodriguinho, os puxadinhos. E ela falou pra ele uma coisa que ela sabe que ela não é prioridade ali de ninguém, que ela sabe sim que ela tá em risco de cair no paredão, que ela não confia 100% nos puxadinhos, muito menos no Rodriguinho, muito menos na Fernanda. Deixou claro que ela não gosta muito da Fernanda, deixou claro ali que se ela precisar escolher alguém para ir pro paredão, se ela fosse líder, certamente ela mandaria uma Fernanda pro paredão. Eles conversaram várias horas sobre isso, conversaram lá, para tentar formar os cenários do paredão. E enquanto isso, a prova rolava lá, você percebia que eles estavam muito cansados. A Isabelle começou a passar mal, tanto que vocês veem aí que ela tá com o olho revirado. Por várias e várias vezes ela reclamava que ela não tava se sentindo bem. E aí a Bia dizia, aguenta só mais um pouquinho que já vai acabar. Aguenta só mais um pouquinho que já vai acabar. E a Pitel também não estava se sentindo bem. A Pitel chegou no momento que ela dizia que ela não aguentava mais. Chegou no momento que ela dizia que não conseguia mais aguentar aquela prova, porque estava muito, mas muito difícil para ela fazer aquilo. E aí, teve esse outro momento que a Pitel mesmo estava conversando com a Fernanda, que a Pitel estava olhando para a Fernanda,
E aí a Pitel tava lá se concentrando. E as meninas lá fora continuavam conversando sobre cenários do paredão. A Lady falava da possibilidade dela ir pro paredão, que já tava na hora dela ir pro paredão também. Aí a Alane também tava dizendo que ela tá com medo de ir pro paredão, que ela foi pro paredão tantas vezes seguidas. O Buda falou uma coisa pra ela semelhante também. Ah, porque você foi pro paredão várias vezes seguidas, você tá com medo de cair no paredão de novo. Ela confirmou que é isso que ela sente, que ela tá morrendo de medo de cair no paredão. Aí o Michel tava dizendo também que ele tá no alvo de ir pro paredão. Ele falou que muito provavelmente, se o Matheus tivesse ganhado a prova, o Matheus colocaria ele no paredão. Se o Matheus fosse líder, o Matheus ou o Davi jogariam ele no paredão, por causa de tudo que eles já viveram ali. Eles ficaram horas falando desses cenários. E aí o Davi mesmo chegou lá e entrou no meio da conversa, falando lá que as meninas, falou o erro lá da prova dele, que se não fosse ele ter pisado errado, eles não teriam sido eliminados, eles não teriam se desequilibrado. E aí ele falou que a prova estava entre as meninas, que ele estava achando que ia ficar com a Isabelle e com a Bia, porque as duas estavam melhores ali na prova, mas ele estava bem pé da vida do porquê que ele não conseguiu ir adiante. Depois ele falou que essa prova era mesmo para as meninas, que não era para ele, que não era para ele o desempenho. Ele falou que ele teve uma estratégia ruim, que era para ele ter feito dupla com a Isabelle e era para o Matheus ter feito dupla com a Bia, porque assim eles teriam chances melhores de vencer a liderança. Aí o Matheus falou, não, tudo bem, isso aí era com eles, a gente sabe que é com eles, essa prova não era pra gente. O Matheus estava muito mais conformado do que o Davi em ter perdido a prova. Ele consola o Davi, fala que tava tudo bem e que não tinha problema nenhum fazer a prova desse jeito, que vai chegar o momento deles de fazer a prova deles. E aí, pouco depois, lá dentro da casa, o Bila estava conversando com a Alane e ele estava falando que ele sente que agora ele vai embora do programa. Ele sente que agora, se ele bater no paredão, ele vai embora. E ele falou pra Alane que ele sabe que ele vai paredão. Ele falou pra Alane que ele sabe que ele vai cair no paredão, seja por uma indicação do líder, seja pelos votos da casa. E que se o Brasil quer continuar a ver o jogo dele, que se o Brasil quer continuar a ver o jeito que ele tá conduzindo o programa, ele volta do paredão. Caso contrário, ele vai ser eliminado. E eu, assistindo essa cena, tava até pensando, que bom que você sabe que você não vai durar nesse programa, que bom que você sabe que tá na sua hora de ir embora, né? O Bila, ele passou horas falando isso, ele passou horas especulando sobre isso. Enquanto isso, tava lá o Rodriguinho com a Vanessa, com a Yasmin, e ele tava dizendo para elas que ali dentro daquela casa, eles já são tudo aquilo que os outros querem ser. Que ele já tem tudo aquilo que os outros querem ter. Aí ele fala que ele já tem o dinheiro, que ele já tem a influência, que eles já são de uma certa forma conhecidos, que eles já têm isso ali pronto na mão deles e que os outros estão querendo conquistar isso, que os outros estão ali também para ganhar esse espaço todo. Ele vai falando, ele vai dizendo isso para as meninas e depois ele falou: se tiver que escolher entre uma Fernanda e eu, por exemplo, vai ficar meio difícil eu não dar uma prova pra Fernanda, eu não ajudar a Fernanda, porque a Fernanda não tem carro, que a Fernanda tem um filho especial, e talvez eu pensasse nisso. Então pra gente é diferente do que pra eles. E aí ele fala, quando você sair daqui, Vanessa, você vai lá, você vai pros braços do Dado. Você, Yasmin, quando voltar, você vai voltar pro seu negócio. Eu, quando sair, vou voltar pra minha casa com a minha bela piscina. Então ele já sabe mais ou menos que ele tá assim competindo em um nível mais superior que os outros. Só que ao mesmo tempo ele tá no mesmo nível que os outros. E aí fica complicado ele falar isso ali para as meninas. Soou mesmo muito soberbo, soou muito acima do tom. O Rodriguinho tem dessas coisas também. E aí lá na academia tava a Raquel, tava a Plantana e tava o Michel. E a Raquel separou quem vota no Rodriguinho e quem não vota no Rodriguinho. Ela fez a montagem aí, ó.
botou o Rodriguinho no meio e as pessoas que votam nele e as pessoas que não votam nele. E aí ela colocou quem é que vota no Rodriguinho. Davi, Matheus, a Alane, a Bia, colocou a Isabelle junto. Quem é que não vota no Rodriguinho? A Vanessa, o Bila, ela própria, a Plantana, a Fernanda, a Pitel, o Michel. Elas estavam comentando sobre isso. E aí comentaram que eles não confiam muito no Rodriguinho. A Raquel disse que ela não confia no Rodriguinho e que ela não sabe se pode jogar com ele. E o Michel também falou uma coisa semelhante, que ele percebeu esse distanciamento do Rodriguinho, que ele percebeu esse distanciamento do jogo, que o Rodriguinho mudou com eles desde quando rolou aquele Sincerão. A Raquel também estava falando lá sobre os cenários que ela recebeu da avaliação do público. E aí ela começou a achar estranho aquilo. E aí eles fizeram vários outros cenários ali, acharam que foi o uso de uma torcida para colocar coisa na cabeça dela. Mas o fato é que eles disseram que eles não confiam no Rodriguinho e que não querem jogar com o Rodriguinho, que eles já querem dar uma afastada do Rodriguinho. Foi isso mais ou menos que o menino falou, que eles precisam se afastar um pouquinho disso. Aí a Plantana estava conversando com eles e a Plantana falou que ela também não confia no Rodriguinho, que ela não confia nos gnomos, que ela tá junto com eles ali por uma conveniência de jogo, mas que ela não confia, especialmente porque o Rodriguinho anda muito com o Buda e com o Bila, e aí o Rodriguinho pode falar para eles coisas que eles discutem. Quem garante, inclusive, foi o que ela falou, que o que a gente conversa aqui, o Rodriguinho não leva para eles lá. Quem garante que o Rodriguinho não tá passando informação? Foi aí que o Michel também falou que se o Rodriguinho quer obter informação do outro lado, ele também precisa dar informação sobre o que eles estão fazendo lá. Então tá mais ou menos nesse meio termo. Eles não querem continuar jogando com o Rodriguinho, não querem tanto essa aproximação. E aí, durante a prova, o que acontece? Chegou no momento crucial, isso já era quase 5 horas da manhã, quando a gente viu a Pitel dizendo pra Fernanda que ela não aguentava mais. Ela tava dizendo, eu não suporto mais, eu não tô sentindo os meus braços. A Fernanda avisou a produção que a Pitel ia desistir da prova, e a Pitel desistiu, isso era quase 5 horas da manhã. Pitel desistiu, e a Isabelle e a Bia ganharam a prova. Elas ficaram muito felizes, a menina orou ali ao vivo, a Isabelle e a Bia começaram a gritar ali louvores, estavam muito felizes. A Pitel estava muito triste porque tinha perdido, a Fernanda também estava muito triste por causa disso. Aí a própria Beatriz falou que agora ela era alguém, porque ela tinha vencido uma prova que ela não bateu mais na trave. E aí ficou o prêmio final da prova em dinheiro, R$ 44.500. Esse foi o total arrecadado aí. Como eu falei para vocês, essa prova não foi planejada para durar muito tempo. Na demonstração que a gente viu ali antes do programa, da prova efetivamente começar, os dummies, quando fizeram a demonstração, a câmera focou nesse celular e deixou claro que o prêmio máximo a ser pago nessa prova era de R$ 50.000. Elas chegaram bem perto dos R$ 50.000, R$ 44.500. Faltou aí R$ 5.500. Mas ao mesmo tempo, era o máximo que elas iam conseguir nesse prêmio. Não ia passar de R$ 50.000. Só que eles não sabiam dessa informação, mas a gente sabia. Então, a Bia já saiu feliz de ter ganhado, disse que não bateu na trave dessa vez, que ela agora foi até o final e que ela conseguiu. Agora, se ela não pegar a liderança, obviamente que ela bateu na trave. Se a Isabelle bater o pé e disser que ela vai ficar com a liderança, que a liderança é dela, então ela bateu de novo na trave e não ganhou nada. Porque o que a Bia vai ganhar com R$ 44.000? Só ganhou o prêmio em dinheiro, mas não ganhou a prova, efetivamente não exerceu a liderança, só ganhou o prêmio em dinheiro.
ela ainda tá muito tocada com o que a Fernanda falou sobre ela nunca ganhar nada no BBB. E aí a Fernanda e a Pitel saíram da prova. A Fernanda tava muito, mas muito pé da vida. Não com a Pitel em si, porque a Pitel já não tava se sentindo bem. Tanto que a Pitel, quando eles saíram, eles bateram palmas pra ela, bateram palmas do porquê que elas resistiram tanto. Só que a Pitel acabou caindo no chão porque ela não sentia as pernas, não sentia os braços. A Pitel ficou ali desmaiada, um pouquinho cansada. E o que foi que a Fernanda fez? A Fernanda entrou na cozinha, foi direto beber água. Ela foi direto ali beber água. Ela esqueceu a Pitel. E aí, pouco depois, a própria Lady estava reclamando disso, da atitude da Fernanda, enquanto todo mundo estava ali ajudando a cuidar da Pitel, porque ela não estava se sentindo bem. A Pitel falou várias vezes que ela não estava nem sentindo o braço dela, que ela não estava sentindo nada. E aí, quando os meninos estavam lá na porta, aguardando a saída da Bia, aguardando a saída da Isabelle, a Alane disse que a casa tá muito dividida, e dá pra ver que a casa tava dividida, porque só tinha eles para recepcionarem as meninas lá, só tinham eles ali na porta aguardando. A Lady, desse momento, falou que tá realmente muito dividida a coisa na casa e que ela não gostou dessa atitude da Fernanda, que a Fernanda nem ligou pra menina que tava jogando junto com ela. Aí eles saíram lá da prova, estavam muito felizes, o Davi tava muito feliz, o Matheus tava muito feliz, a Bia tava muito feliz, todos eles estavam muito felizes. E aí o resto da casa começou a aparecer lá pra cumprimentá-los. A Vanessa foi, a Yasmin foi, o resto do puxadinho foi cumprimentá-las. Obviamente quem não foi o Rodriguinho, foi a Fernanda, a Pitel, eles não cumprimentaram nada, mas eles estavam tão felizes ali, parte da casa foi de fato cumprimentá-los. O negócio foi bem complicado, gente. Só esclarecendo aqui que eu acho que tá dando um problema nesse programa aqui, que às vezes tá dando um erro na imagem e fica pegando imagens antigas ali. Não sei que erro é esse, mas a gente tá aqui trazendo para vocês as imagens. Então por isso que às vezes vocês estão vendo uma coisa sair do lugar e entrar na frente da imagem que não era para entrar. Aí depois eles pularam na piscina, estavam muito felizes porque ganharam a prova. A Bia pulou na piscina junto. Aí a Alane e o Matheus também pularam na piscina, foram comemorar a vitória, foram comemorar tudo isso. E aí depois, no meio dessa coisa, o Davi perguntou qual das duas seria a líder. Aí a Bia disse que as duas seriam a líder, só que não são as duas, né? Uma vai ter que ficar com a liderança e a outra vai ter que ficar com o dinheiro. E aí a Isabelle falou assim pra Bia: maninha, amanhã a gente conversa sobre isso. Vamos só comemorar a vitória nesse momento. E aí a Isabelle deu o primeiro sinal de que talvez ela não vá entregar essa liderança de uma maneira tão fácil. Comemoraram bastante, a comemoração deles foi até de manhã cedo. Aí o Michel falou pra Isabelle, porque você tava doente ontem à noite, aí agora você já tá melhor. Foi uma grande prova, você é guerreira e tal. Ela falou que ela tava sendo muito guerreira mesmo, que ela não achava que ela fosse aguentar tanto. Aí o Davi também falou algo pra menina, pra Bia. Agora, lembra no ao vivo que disseram pra você que você não conseguia ganhar nada? Pois é, agora você ganhou. Aí a Bia ficou assim com essa cara constrangida porque o Davi fez esse comentário. Mas foi um comentário dentro mesmo do que a própria menina queria ouvir. E no Sincerão, é óbvio que ela vai jogar isso na cara da Fernanda. É óbvio que ela vai tentar fazer uma humilhação com a Fernanda. A gente já sabe muito bem disso. Aí a Fernanda tava lá com a Pitel tava se sentindo mal, a Pitel tava dizendo que não queria desistir, mas que ela não sentia mais o braço dela. Ela tava chorosa porque elas não conseguiram avançar. Pediu desculpas pra Fernanda do porquê que ela não conseguiu.
Aí a Fernanda disse que tava tudo bem, quando na verdade não tava. As duas ficaram assim, chorando por vários e vários minutos. A Fernanda, no primeiro momento, não chorou, ela foi chorar logo depois. E aí, depois que eles entraram, começaram a se preparar para dormir, o Davi e o Matheus começaram a traçar os planos agora para essa nova liderança. Quais foram os planos que eles traçaram? A Bia é melhor ser a líder do que a Isabelle, porque a Bia vai colocar o VIP dela. O Davi, a Isabelle, o Matheus, a Alane, e ainda pode sobrar uma vaguinha ali se vier 6 pulseiras, e eles podem colocar mais uma pessoa ali de outro lado junto com eles, ou então se for só essas 5 pulseiras, talvez um deles fique de fora. Então eles estavam fazendo ali que o jogo perfeito deles vai ser esse. Aí o Davi falou que agora que eles vão pro VIP, que é uma certeza, eles deveriam pensar em comprar o poder Coringa, que eles tinham que usar o celular, tinham que ganhar o máximo de estalecas possível para eles comprarem o poder Coringa, porque vai ser importante eles terem agora mais um poder nas mãos. A estratégia que eles montaram é essa. E aí, como eles vão ficar no VIP, um pode cobrir o outro, facilitando a compra do poder Coringa. Eles traçaram toda uma estratégia achando que a Bia vai ser a líder. Só que talvez não seja assim, né? A gente vai ter que ver. A Plantana estava conversando justamente sobre isso com o Michel e a Raquel sobre os cenários dessa liderança, quem eles acham que vai ser líder. A Plantana acha que quem vai ser a líder vai ser a Bia e não a Isabelle, porque a Isabelle cede fácil demais. E aí seria muito mais fácil a Bia vencer a prova, seria muito mais fácil a Bia ficar com a liderança do que a Isabelle. A Isabelle aceitaria mais fácil ganhar o dinheiro. Só que aí o Michel, a Raquel lembrou que a Beatriz falou muito na festa, que ela queria ser líder por causa da festa dela, porque ela queria ter a festa de camelô com as barraquinhas. Só que aí depois ele lembrou que o dinheiro seria importante. Depois ele falou que o dinheiro talvez pese na decisão da Bia, e aí a Isabelle possa ser a líder. Talvez eles cheguem nesse consenso aí. A gente vai descobrir isso logo mais. E aí, depois deles traçarem esse cenário, é quase certo que eles disseram que quem vai pro paredão certamente vai ser alguém lá do lado dos gnomos. E aí a Raquel falou que agora eles já estão meio assim com os gnomos, que tá na hora deles traçarem outro caminho, tá na hora deles buscarem outro caminho alternativo que não o que eles estão seguindo lá agora. Enquanto isso, lá fora, a Pitel estava conversando com o Buda e estava dizendo para ele que ela estava se sentindo culpada do porquê a Fernanda e ela perderam a prova e que ela ia se sentir mais culpada ainda se a Fernanda fosse pro paredão. Aí o Buda disse para ela que ela não se sentisse assim, mas que ela entendesse que sim, a Fernanda ia pro paredão, a Fernanda ia cair no paredão e que não tinha como ela não cair no paredão, independente de quem fosse o líder dessa vez. Aí, vocês já sabem quem é que vai ser de fato a líder, né? Qualquer uma das duas vai depender da situação. Eu acho que a Isabelle não colocaria a Fernanda no paredão. Primeiro porque ela não tem um embate direto com a Fernanda. Agora a Bia sim tem esse embate direto. Mas não é um embate natural, não é um embate criado. Foi a própria Bia que comprou as dores da Alane e aí a partir daí criou toda uma rivalidade com a Fernanda. A Fernanda estava comentando de manhã que é certeza que ela vai pro paredão, que se a Bia for a líder, é certeza que ela vai bater no paredão, é certeza que ela vai ser indicada pro paredão e que o Bila vai junto também no paredão, que o Bila é certeza de que ele também estará no paredão de acordo com os votos da casa. Então ela já tá meio assim pensando nas coisas que vão acontecer. Teve uma outra conversa que eu também achei interessante a gente destacar, que foi a conversa entre o Michel e o Buda. Foi uma conversa que os dois falaram, que um sentiu que estava meio assim com o outro. O Buda disse que ele não queria passar pelo Michel e ser ignorado pelo Michel. Ele não queria essa coisa
do clima pesado entre os dois, que ele queria conversar, que ele queria entender o motivo dos votos do Michel nele. Aí o Michel disse que ele se confundiu naquele dia, que ele não queria ter votado no Buda, que ele não lembrava que tinha votado no Buda, que ele achou que votou em outra pessoa, e depois ele conversou com a Raquel e descobriu que ele tinha votado no Buda sim. Aí ele falou várias e várias vezes ali que ele também não sabia que o Buda considerava ele uma pessoa tão próxima assim, que ele gostou de saber disso, que os dois podem tentar reconstruir essa relação. Eles vão muito para esse caminho. Mas o Buda fez um movimento que ele disse que ele ia fazer. O Buda, já imaginando o que é pro paredão, ele falou ontem pro Bila que ele ia conversar com todo mundo da casa que ele tivesse problemas ali, para justamente evitar de cair no paredão, para justamente evitar dele ir pro paredão. Ele já começou isso com o Michel. Deixou o Michel balançado, ou seja, o Michel pode não votar no Buda se cair no paredão. O Michel pode nem ter a chance de votar, inclusive, nele, né? Aí teve uma outra conversa que foi importante, essa foi de manhã cedo, que foi o Davi falando com a Bia e com a Alane, que ele sente que as pessoas que estão do lado da Isabelle querem separar os dois. Ele não falou especificamente que era o Puxadinho, que era a Vanessa, mas a gente sabe que ele estava falando dessas duas posições. A Vanessa, de uma certa forma, agiu para separar a Isabelle dele, inclusive ameaçando a Isabelle de colocá-la no paredão, caso ela desse um anjo para o Davi. Mas ele também estava falando do Puxadinho, que o Puxadinho também tem isso, de querer tirar a Isabelle do lado dele. As meninas aconselharam ele, então, a ele conversar com a Isabelle, a falar dos sentimentos que ele tem ali, o que ele tá sentindo, não esse sentimento de amizade, não era isso que ela disse, mas esse sentimento de que existem pessoas do redor dela, que ela confia, que estão querendo separar os dois, que estão querendo colocar um contra o outro. Ele disse que ia conversar com ela, mas até o momento da gravação desse vídeo, eu não vi eles conversando sobre esse tema. A Bia, então, falou pra ele também não ligar muito pra isso, pra mandar esse pessoal todo pra merda, que a Isabelle não ia largar a mão dele, que se ela não largou em outros momentos que eles tiveram problemas, ela não ia largar agora. Então ela já estava bem certa de que a Isabelle não faria isso. E eu acho muito difícil a Isabelle partir para esse caminho. Não é dela, não é da índole dela agir desse jeito. A Isabelle já deixou bastante claro que ela não vai deixar o Davi de mão. Ela já deixou bastante claro que ela vai continuar segurando na mão do Davi até onde for possível. Aí todo mundo foi dormir, né? Eu acho assim que eles acordaram, já era basicamente umas 1h30, 2h30, 3h30 da tarde. O Rodriguinho foi o primeiro a levantar deles, o Rodriguinho acordou cedo, foi pra academia, como ele normalmente faz todo dia. Só que hoje ligaram o verde do botão do arregão. E aí o Rodriguinho se deparou com ele. Eu achei interessante o jogo que eles fizeram com a câmera, mostrando o zoom nele, pensando se ele ia apertar o botão, se ele ia cumprir a promessa que ele fez. Mostraram ele tomando café e, obviamente, o Rodriguinho não apertou o botão do arregão. Aí depois a Fernanda acordou e ela foi pra academia, ela foi malhar, chorou bastante, chorou muito, chorou mesmo ali de doer, porque ela tinha perdido, é aí que ela se ligou que ela perdeu. Aí o Rodriguinho foi consolá-la, o Rodriguinho foi dizer pra ela que não, que ela lutou até o fim, que ela foi nessa prova até o fim, que não era uma prova fácil, que não era uma coisa simples de lidar, mas que ela foi forte de chegar até o final, que ela foi e voltou de um paredão muito difícil, que as pessoas lá dentro agora respeitam ela de alguma maneira. Aí depois ela até falou pro Rodriguinho, me respeitam como? Se já querem me botar no paredão de novo. Se a Bia for pro paredão, eu vou pro paredão, sendo que eu não tenho embate com ela. Ela que criou esse embate comigo, e aí ela quer me colocar no paredão de novo por algo que não tem nada a ver com ela. A Fernanda estava muito emotiva por causa disso. E aí ela falou o porquê que pra ela tá doendo tanto ter perdido a prova do líder.
ela falou que era o dinheiro, que ela queria o dinheiro, o prêmio de R$ 44.500, que faria muita diferença para ela. Ela falou pro Rodriguinho, o meu problema era o dinheiro, eu queria o dinheiro, eu queria ficar com o dinheiro, mesmo que eu não fosse líder, eu queria o dinheiro. Então, ela estava muito triste, chorando por causa disso. Aí o Rodriguinho consolou ela, disse para ela não pensar desse jeito, disse que ela deveria pensar de outra maneira, que ela deveria colocar o lado positivo, porque ela voltou de um paredão difícil, que ela provavelmente vai pro paredão sim, mas que ela vai pro paredão com o Bila, e aí é mais fácil dela voltar. Ele consolou ela de todas as maneiras possíveis. A Fernanda falou que ela sabe mesmo que vai paredão, seja uma indicação da líder, seja o voto da casa, que ela tá preparada para ir, mas o problema dela nem é ir pro paredão, é ela ir pro paredão, sair e não ter ganho dinheiro suficiente no BBB para resolver alguns problemas da vida dela. Era isso que estava deixando ela muito triste. Aí o Rodriguinho falou que ele não quer jogar com os puxadinhos, que ele não confia nos puxadinhos, que ele não gosta da Giovana, que ele acha que a Giovana tá no meio termo entre eles e o Bila, que o que eles dizem lá, a Plantana acaba levando para Isabelle. Ele não gosta da aproximação do puxadinho com a Isabelle. Aí a Fernanda disse que tava tudo bem ele não querer votar, tava tudo bem ele não querer jogar com eles, era um direito dele jogar. Mas aí ele fala lá que ele percebe que a Raquel é muito fraca, que ele percebe que o Michel também fica muito ali no meio termo, que não se decide. Aí a Fernanda disse que ela vai continuar jogando com quem ela acha que ela deve jogar, que ela vai continuar fazendo a estratégia que ela acha que ela deve fazer. Aí o Rodriguinho já tinha dado aquela rompida na segunda-feira por causa do Sincerão, só aprofundou mais ainda que ele não quer jogar com os puxadinhos. A Fernanda continuou chorando ali, continuou ali mais consolada e já sabe que ela certamente vai pro paredão. Aí teve um momento que a Isabelle estava agradecendo, fazendo orações, porque ela chegou muito longe nessa prova. E depois ela foi cumprimentar a Fernanda, disse que a Fernanda era muito guerreira por ter chegado longe na prova, por ter chegado ao final da prova, independente dela ter ganhado ou não, elas eram muito guerreiras. Teve um outro momento que a Bia foi falar com a Fernanda, disse que a Fernanda era muito guerreira também e tal, parabenizou porque ela chegou no final da prova. A Fernanda nem quis olhar na cara dela, a Fernanda ignorou completamente a Bia. E aí, o que a gente vai ter hoje à noite? A mira do líder. A gente já sabe que hoje vai ter a mira do líder, a gente já sabe ali quem é que eles vão colocar. A gente não sabe ainda, pelo menos, quem é que vai ser o líder. Isso vai ser decidido hoje à noite em consenso. Então a Bia e a Isabelle vão ter que definir qual das duas vai ser a líder e qual delas vai pegar R$ 44.000. A gente vai descobrir isso hoje à noite. Eu acho que quem vai ficar com a liderança vai ser a Bia, porque ela vai insistir muito, ela vai falar muito da festa dela com as barracas, ela vai insistir muito nisso. Só que o dinheiro pesa nessa questão toda, o dinheiro pesa muito mais para ela do que para a Isabelle. A Isabelle falou pro Davi que ela ia bater o pé, que ela não ia ceder a liderança tão facilmente. Então, a gente vai ter que ver isso hoje, ali ao vivo. Depois de definido em consenso quem é que vai ser o líder, aí a gente vai ver a mira do líder. Quem será que elas vão colocar as 4 miras? A Bia, eu tenho certeza que ela vai colocar a mira na Fernanda. De cara, uma mira a gente já sabe, é na Fernanda. As outras miras ela talvez coloque na Plantana, ela talvez coloque no Rodriguinho, ela talvez coloque nos votos ali dos gnomos, coloque até uma na Pitel. A Isabelle, se ela pegar a liderança, eu acho que ela coloca a mira com certeza no Buda, porque ela já queria botar nele de uma certa forma. Pode colocar uma outra mira ali na Fernanda também, eu acho meio mais difícil. Talvez ela coloque na Pitel, eu também acho mais difícil, mas enfim. A Isabelle seria mais interessante justamente porque a gente teria que ver ela se posicionando. E a gente nunca viu a Isabelle se posicionar. E é isso que a gente vai descobrir hoje à noite. Então, hoje, depois do programa, a gente vai estar ao vivo aqui no Faropop
para contar para vocês como foi que isso tudo aconteceu. Esse vídeo foi gravado como uma live, tá? Porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, mas a gente vai estar ao vivo junto com vocês. Beijo pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau.